Então, bom dia, pessoal. Para que não fique muito jogado o que é que a gente está fazendo em informática médica, né? Então, eu vou trazer de onde foi que surgiu, o histórico, onde é que nós conseguimos visualizar a aplicação da informática médica para que vocês consigam visualizar isso melhor. Não acredito que tenha animação. Esqueci de tirar o painel. Odeio animação. Mas vamos lá. Então, na medicina a gente tem coleta, análise, disseminação de dados médicos e ela vai poder ser feita manualmente, que é justamente quando a pessoa está ali preenchendo. E isso vem desde o prontuário, quando você vai lá dar seus dados, seu endereço, antes de uma consulta, né? Você dá todos os seus dados para preencher o telefone e depois, quando você já está com o médico e ele começa lá a colocar o que é que você está sentindo, isso, qual é o seu histórico, seu exame, aí começa a detalhar lá. Então, isso é preenchido manualmente, mas é colocado aonde? Numa nuvem, né? Num banco de dados. Então, esses funcionários, os médicos, né? Os profissionais da saúde, eles vão digitar esses dados no prontuário do paciente e esses dados eles vão ser analisados pelos médicos e atualmente a gente tem o quê? Vários aplicativos, nós temos programas da área de informática médica que dão mais confiabilidade à análise dessas informações. Então, a gente tem vários trabalhos sendo desenvolvidos hoje, por exemplo, com o uso de aplicativos, desenvolvimento de aplicativos de celular. Que a pessoa consegue analisar se a frequência dela está subindo demais. Então, tem todo um equipamento, aí associa com o aplicativo para saber se está variando. No caso da diabetes também já tem o uso e a aplicabilidade dessa informática no desenvolvimento desses aplicativos. Então, tudo isso está relacionado à informática médica. Portanto, pode-se dizer que essa forma de analisar os dados e informações do paciente constituem um novo modelo de atenção à saúde. As aplicabilidades da informática médica podem ir muito além da análise de dados. As tecnologias por ela produzidas podem trazer inúmeros benefícios na área da saúde. E aí a gente está falando de aplicativo, né, dos prontuários e etc. Mas eu digo de benefícios diretos para a saúde porque foi a informática que favoreceu os exames, né, as ferramentas de screening que a gente utiliza hoje, eles serem tão mais eficazes. Então, quando você vai fazer uma ultrassonografia, a gente consegue detectar um tumor muito mais precocemente que antes. Por quê? Porque em vez de ser só lá as ondas que eram antes e o médico tentando visualizar, tem todo um cálculo que é feito com um algoritmo que monta o programa que está lá no computador agora. Então, é o médico, o computador e a imagem que estão sendo reflexo agora. Então, associa, obviamente, o conhecimento do médico, mas também os cálculos que são feitos naquele algoritmo. Então, basicamente, a gente tem aí o histórico de quando foi que iniciou essa informática médica. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que existe aqui no nosso país, tá? A informática em saúde no Brasil, ela tem início na década de 70, com alguns centros universitários, como a UFRJ, o Instituto do Coração de São Paulo, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que utilizaram a tecnologia para o ensino à distância da medicina. Então, aquelas aulas que a gente vê gravadas e que foram transmitidas, né? Isso aí já foi o uso da informática para a medicina, certo? Em 1972, a UFRJ iniciou o uso do sistema de controle de farmácias. E isso foi muito benéfico, por quê? Porque quando era só no papel, era muito mais fácil de acontecerem, não vamos dizer erros, né? Na verdade, eram as pessoas manipulando para ir vender ou até mesmo no vício, né? Pegar aqueles medicamentos controlados, porque assinando só no papel você consegue falsificar mais facilmente. Quando a gente tem o controle eletrônico, isso ficou muito melhor, foi uma forma muito melhor de controlar os medicamentos, a saída, a entrada e tudo mais. Em 1976, foram montados os primeiros sistemas de monitoração fisiológica digital hemodinâmica do país, certo? Então, em 76, o Brasil começou a utilizar aquilo que a gente acha tão comum nos hospitais, que vê aí à torta e à direita nas séries, né? O monitorzinho lá dando os picos, se tá tudo funcionando bem. E isso só teve início aí lá pela década de 70, certo? E em 1988, algumas faculdades, vendo a importância, né, dessa evolução da informática em associação com a medicina, introduziram a disciplina de informática aplicada à saúde na UFRJ, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Na USP, na Unicamp, eles já começaram a introduzir essa disciplina. Então, eu não vejo tanto sentido nessa disciplina, mas tem um sentido, porque senão não teria sido implementada, certo? Então, a informática em saúde, ela pode ser aplicada em hospitais, laboratórios, clínicas, planos de saúde, interface usuário, troca de dados, né? E, normalmente, essa interface, ela tem que ser mais amigável. Quando você entra ali no site do teu plano de saúde, que você quer buscar um especialista, entrei no site da Unimed, vou buscar um especialista médico que eu não conheço, acabei de me mudar para o Crato, não conheço quais são os médicos do Crato. Então eu vou lá, eu tenho que ter uma interface amigável para que eu consiga, é fácil de manusear para que eu consiga atingir o meu objetivo, certo? Interface com equipamentos, então a radiologia, a ultrassonografia tiveram grandes evoluções nesse processo, então facilitou a identificação de câncer de colo de útero muito mais precocemente, porque o exame de Papa Nicolau, as ferramentas que são utilizadas para analisar as lâminas, elas ficaram muito mais eficazes. Câncer de mama também ficou muito mais precocemente detectável, porque a mamografia ela foi evoluindo, ao mesmo tempo que a gente tem ressonância, tomografia, todas essas tecnologias que são construídas com a base única da informática, elas foram favorecendo uma medicina de mais qualidade, tá? Pesquisa, então foi o que a gente viu, né, na primeira semana. A gente tem o Medline, que é uma ferramenta de busca por artigos, que é puramente um algoritmo que vai buscar aquilo que os teus escritores estão colocando. Nós já temos nanopartículas no processo de desenvolvimento de medicamentos que tem como alvo uma célula específica, por exemplo, uma célula cancerígena. Então, a gente desenvolve uma nanopartícula que ela só vai atacar a célula cancerígena especificamente. Então, isso precisa do desenvolvimento da informática. Nanorobôs, a gente tem pequenos robôs que também têm essa capacidade de se direcionar a células específicas e a gente também precisa da informática associada. O próprio projeto Genoma Humano, então ele está diretamente associado, que é o que a gente vai ver nas outras semanas. Esse processo de sequenciar o genoma humano, né? E depois vir aí transcriptoma, ver quais são os principais genes expressos, as proteínas e tudo mais. Tudo isso é uma evolução da informática médica, certo? Isso aqui é alguns exemplos, né? Evolução lá da preparação dos laudos na ultrassonografia. A gente tem aqui as ferramentas de busca, temos o Medline, temos os nanorobôs. Esses nanorobôs, eles procuram células sanguíneas defeituosas e eles conseguem destruir apenas aquela célula para o qual ele foi direcionado. Como é que isso vai acontecer? Então, a gente vai ver na quarta-feira, por exemplo, todas as células na sua constituição, elas têm várias moléculas na sua membrana. Essas moléculas, elas são específicas para outro determinado tipo de molécula, um receptor. Então, esses nanorobôs ou as nanopartículas, eles são receptores para essas moléculas que existem nas membranas das células. Então, vamos supor que uma célula cancerígena, ela sempre expressa um determinado tipo de molécula ali na sua membrana, que é característico. Quando eu faço ali um mapeamento dessa célula cancerígena, sempre tem essa moléculazinha ali exposta. Então, eu vou construir um nanorobô, uma nanopartícula que se direcione especificamente a essa molécula, porque no momento em que eles interagem, aí esse nanorobô, ele vai liberar o medicamento especificamente no local que está a célula cancerígena. Certo? Então, o que é que eu evito com isso? Em vez de liberar no organismo todo e causar todos os danos que a gente já sabe, a gente libera especificamente no local, certo? E por que, professor, então, que ainda está a passos tão lentos, se é algo tão eficaz, tão eficiente? Obviamente, né, gente? É extremamente caro. Então, não tem como a gente desenvolver isso em ampla escala para todas as pessoas. Não é algo que ainda é acessível, certo? Então, a evolução da informática pode contribuir para isso também. Oi. Pode fazer uma dúvida super besta, mas é uma dúvida que eu tenho. Se o Antônio souber, por exemplo, lá, a senhora falou da mamografia no início. Em que situação é que a mamografia é indicada? Porque uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, sei lá, a mulher está com um tumor e esse tumor está grande. Na minha cabeça,
quando for na mamografia, tem medo de estourar o tumor. Em que situação é que é recomendado? Mas tem que fazer. Tem que olhar a localização, porque a mamografia, ela vai dizer, está no quadrante lateral superior, lateral direito. Aí você vai e faz a mamografia para poder visualizar o local, porque a biópsia, ela tem que ser feita num local específico. Então, tem que ser feito, certo? Aí a gente tem, obviamente, né, a mamografia de acompanhamento. A mamografia, ela é feita a partir dos 45 anos, vamos colocar aí. Então, ela vai fazendo. Se deu um BIRADS 1, é só rotina. Se deu um BIRADS 2, repete. Se deu um BIRADS 3, aí tem que ir para a biópsia. Se deu um 4, tem que ir para a biópsia. Se deu 5, já é câncer. Tá entendendo? Então, a gente tem que fazer. Por mais que tenha, eu detectei um caroço. Pode ser que seja benigno, pode ser que seja só uma massa. Mas tem que fazer a mamografia para mostrar a localização. E não é tão... não esmaga desse tanto, não. Eu já fiz mamografia uma vez, que eu tinha um caroço, um tumor, né? Mas não era nada, não. E não é nem indicado quem é mais novo fazer uma mamografia, que é o que vocês vão ver só no semestre que vem, quando a gente estiver vendo patologia. Porque na hora que... porque eu tenho muito tecido, né? Então não dá para visualizar as camadas direito. O ideal para quem é mais jovem é a ultrassonografia mamária. Já para quem é mais idoso, que quase não tem mais fibra, já está tudo destruído, o colágeno já foi tudo quebrado, aí tem só gordura, aí esmaga que é uma beleza. Aí dá para ver tudo direitinho. Mas tem que fazer, independente, certo? Desculpa, mas por exemplo, a ultrassom não dá para ser feito com os idosos? Não é tão recomendável? Dá para, não é para detecção de precocemente de câncer, não. O ultrassom, ele é usado só nas idades abaixo, justamente por essa questão da característica do tecido, que é mais fibroso. Aí a gente não utiliza a mamografia, em quem tem idade utiliza o ultrassom. Mas a ferramenta mais eficaz na detecção é a mamografia para idades superiores, entendeu? E para idades inferiores é a ultrassonografia. Tudo por causa da composição do tecido. Então, como as informações lapitadas nesse sistema, elas podem ser disponibilizadas para os médicos e para os usuários, né? A gente não tem, quando a gente vai fazer um exame de sangue, não mandam ali o login, uma senha, a gente pode entrar e ter acesso e tudo mais. Então, faz-se necessário o uso de uma certificação digital desses registros eletrônicos, tanto o prontuário eletrônico como o registro eletrônico. Isso vai ter base em quê? Na resolução do Conselho Federal de Medicina e na medida provisória 2200 de 2001, para que esses dados tenham autenticidade e integridade. Ou seja, o que é que a gente entende por isso? Que todos esses sistemas, eles são criptografados. Por que isso é importante? É a segurança do tráfego desses dados na web, né? Os dados, eles têm que ser privados. Se eu chego ali numa consulta, a mulher me pede meu RG, meu CPF, meu telefone, meu endereço, nome da mãe, se ela preenche tudo isso, aí qualquer um pega... fica muito mais fácil de eu sofrer um tipo de golpe, né, de banco, etc. Então, tudo isso, todos esses sistemas, eles têm que ser estritamente criptografados para que a nossa segurança seja mantida, certo? Então, o modelo de registro eletrônico mais bem conceituado é o EMRAM, que é Electronic Medical Record Adoption Model, que é utilizado no Hospital Flagler, da Flórida, e é um modelo de prontuário eletrônico com 7 níveis bem diferentes. Então, tem um prontuário eletrônico para quem chega ali na emergência, né? E aí inicia o processo. Tem um prontuário eletrônico de quem vai ser submetido a uma cirurgia. Tem um prontuário eletrônico de quem está na unidade de terapia intensiva. Então, tem um tipo específico para cada um. Por quê? Porque quem chega na emergência e é um caso simples, ele vai ter um prontuário que é básico. Quando vai subindo, né, a complexidade, vai se aumentando a quantidade de dados que é colocado dentro desse prontuário. Então, se esse paciente que está internado, ele precisa de medicação de tantas em tantas horas. Ele está no quarto tal. É tal medicação. Não pode ter... Então, tudo isso está lá no prontuário eletrônico e é feito nesse hospital lá da Flórida e é muito bem falado. Dizem que é o melhor do mundo todo. Então, em que todos os pacientes que dão entrada no hospital, eles são registrados
E todas as informações desse paciente ficam numa base de dados do próprio hospital e cada paciente possui uma identificação de pulseira com código de barras. E aí cada profissional de saúde que vai atuar com aquele paciente, em vez de pegar o prontuário que pode ter sido trocado de cama, né? Que a pessoa está lá cansada e trocou a cama, em vez disso, a pulseira ela não pode ser destacada, ele vai lá, lê o código de barras e no aplicativo ele já vê tudo que aquele paciente tem, certo? Então, tudo isso confere segurança no tratamento ao paciente. Foi o que a gente viu na semana passada no filme. O pobre do médico, desmaiado lá e foi receber uma lavagem lá, né? Como se fosse o outro paciente. Então, quando a gente tem, quanto mais, né, seguranças a gente coloca dentro do sistema do hospital como todo, e isso eu estou falando desde o atendimento profissional, paciente, até o processo de gestão. Quem é que está pagando, quem é que não está pagando, onde é que está tendo recusa de plano, onde não... Então, tudo isso tem que estar muito bem montado dentro do sistema desse hospital, certo? No Brasil, o prontuário eletrônico do paciente, que é o que a gente chama de PEP, né, é a principal aplicação dessa tecnologia. Então, nele se salva todo o histórico de solicitação de exames e os procedimentos que foram prescritos. Além disso, tem-se o registro eletrônico de saúde, que permite o armazenamento e o compartilhamento dos dados do paciente. Então, o registro é basicamente o que eu estou falando desde o começo. É o nome, telefone, é pessoa, em caso de emergência, a quem contactar. Então, isso aí é o registro. O prontuário já vai ter medicação, quais foram os exames que foram passados, os exames realizados e os laudos que são disponibilizados via web. Então, isso já fica registrado lá no prontuário eletrônico. Aqui, em 2020, o governo, né, eu não sei porque que esse bicho ele fica tão ruim quando amplia umas letrinhas específicas, porque no celular tá ótimo, mas chega aqui e fica todo embaçado. Não é muito bom não esse bicho. Bom mesmo é o da Epson. A Epson é excelente. Aí, o que foi feito? Ele disponibilizou uma verba gigantesca para que todas as APS elas aderissem ao prontuário eletrônico. Porque o que é que acontece? Se eu viajar, eu vim de Fortaleza para cá, estou morando aqui, mas quando abrem o meu cartãozinho do SUS, que eu esqueci o nome do códigozinho do cartão do SUS, meu Deus. O CNS do Cartão Nacional de Saúde, quando eu vou me vacinar, por mais que eu tenha vindo lá de Fortaleza, ele tem todas as vacinas que eu tomei. Por quê? Porque quando eu vou tomar vacina, ele já vai registrando tudinho. Então, as unidades que puderem se cadastrar, isso é muito bom. A gente evita erros, evita uma série de coisas que podem trazer. Isso não é só pela saúde do paciente, não. Isso traz ônus financeiros também, jurídicos, para o sistema de saúde, certo? Como é? O PEC como tecnologia de saúde seria leve, duro? É porque existem, desculpa, Babi, é porque assim também não sei muita diferença não, mas quando eu estava no semestre eu estudei, por exemplo, as tecnologias de saúde, existem as tecnologias leves, duras e duras. Aí eu não sei, Babi. Mas tipo assim, tecnologia dura seria, por exemplo, exames como tomografia, e tecnologias leves seria tipo assim, você no atendimento ter uma técnica de atender a pessoa de uma forma que não seja muito invasiva. Seria isso. É porque tecnologia não. Aí deve ser uma tecnologia leve. Não, mas pelo que eu estou entendendo que vocês viram, eu não vi isso não, mas pelo que eu estou entendendo, não são apenas técnicas aplicadas diretamente, não? Também eu acho que não tem a ver com tecnologia em si, com o celular, uma tecnologia, eu acho que não é nesse sentido. De aplicado direto, por exemplo, leve, um estetoscópio, isso seria leve, é isso que você... E um exame mais complexo, uma ressonância, seria uma tecnologia dura. Eu acho que não é mais voltada para coisas tecnológicas assim, não. Então deve ser algo que tem impacto direto com a pessoa. Então, doutora, tem um documento aqui da UFJF, que é assim, tecnologias leves, comunicação, acolhimento, vínculo e escuta. É a leve. Tecnologias leves e duras.
epidemiologia, clínica e outros saberes estruturados. E as tecnologias duras, equipamentos, máquinas e materiais utilizados. Então, eu acho que não se trata disso aqui diretamente. Acho que é tudo que envolve o paciente. Sim, o prontuário é eletrônico, mas eu estou dizendo assim, não é um algoritmo. Acho que isso aqui não tem como, porque ele falou, leve, é tudo que é comunicação, está direto ali com o paciente. O exame já... Talvez possa entrar em leve, porque você vai registrar. É só o registro, comunicação, entra como uma comunicação, mas eu acho que não é esse tipo de... Não entra essas coisas aqui. Por exemplo, isso aqui, a informática médica que a gente está vendo, que eu vi quando eu pesquisei, envolve essa parte de genoma humano, isso não está aí dentro, entendeu? Do que ele falou. Acho que não tem relação com isso, não. Acho que é outra coisa. A tecnologia e a informática médica se separam um pouquinho nesse ponto, certo? Então, aí foi disponibilizado para que todos os municípios aderissem até dezembro de 2020 para facilitar essa comunicação, certo? Então, basicamente, tudo aquilo que envolve meios eletrônicos pode ser caracterizado como tecnologias de informática em saúde. Devido à pandemia da Covid-19, as modalidades de telesaúde e telemedicina passaram a ser aplicadas de forma abrangente e, com isso, as tecnologias desenvolvidas para torná-las cada vez mais eficazes. Então, esses sistemas que permaneceram, após a pandemia, eles contribuem para o diagnóstico à distância, o ensino, terapia, monitoração, compartilhamento de opiniões médicas e transmissão segura e padronizada dos dados de saúde do paciente, que é essencial para um diagnóstico correto. Tá? Então, nas regiões remotas, é muito importante essa nova modalidade que foi criada, O que a gente vê aqui lá no Pará, já tem isso aqui, é óbvio que a gente sabe que não é a mesma coisa de uma consulta presencial, mas contribui. A pessoa que não tem acesso de jeito nenhum, se ela chega lá e tem como ter comunicação com o médico, e lá no Pará, nesse programa que está sendo desenvolvido, ainda tem um acompanhamento por um enfermeiro. Então, o médico, ele pode tentar guiar o enfermeiro a fazer algum exame, algum tipo de toque que seja necessário, e ele não possa por conta da distância. Então, é favorável. E a gente tem também as consultas privadas. No tempo da Covid foi utilizado muito, que eu fazia mesmo virtual, para não ter que se expor lá e correr o risco de pegar o vírus, Porque assim, antes da pandemia, eu vi muita gente, contra a telemedicina. Aham. Teve que implantar. Mas eu vou dizer um negócio, viu? Por exemplo, minha mãe tinha um tempo o Apvida. Ela foi, marcou uma consulta. Quando chegou na consulta, era assim, ela ficou com ódio. Ela, o que diabo é isso? Eu pago um plano de saúde, venho pra cá e o médico me atende por ali. Como é que ele vai? Porque o negócio dele, o médico tem que pegar, tem que examinar, porque senão não tá fazendo nada. Aí ele só perguntando, aí ela, que consulta é? Se fosse uma emergência, alguma coisa, não ia conseguir identificar. Então, apesar de, nessas situações, regiões remotas, ser algo benéfico, ainda tem muita resistência, tanto pelos profissionais, como também pelas pessoas, Eu acho que eu não ia gostar muito dessas consultas, assim, telemedicina, não. Eu já vi uma colega que é médica em um município aqui, pequenininho, que ela trabalha em um posto de saúde médica, e ela mostrou uma consulta com um especialista para um paciente, que estava ela, o especialista no computador e o paciente. Aí ela, defendendo tudo e o pessoal falando como sendo algo benéfico, porque às vezes, para você ter acesso àquele especialista pessoalmente, seria muito mais complicado. E ali com o intermédio dela... Muitas vezes teria que viajar. Se é uma cidade muito pequena, tem que fazer o deslocamento. Então tem a parte benéfica, mas eu acho que ainda é um processo. Para que todo mundo aceite. Será que não tem critério de acordo com o problema do paciente, se ele precisar fazer um exame de toque, alguma coisa que só seja possível presencialmente? Aí não tem o que fazer. Aí talvez seja encaminhado, acho que tem níveis de gravidade, se o paciente está muito grave, ele já vai ser encaminhado para outra. Mas, por exemplo, está todo mundo bem aqui, o bebezinho está bem, a mulher está bem, então
dá para fazer, mas não significa que a pessoa vai gostar e que seja 100% eficiente, né? Eu acho que não substitui o contato paciente-profissional diretamente, né? Então, nós temos também a CDSS, que é Clinical Decision Support System, que é uma ferramenta promissora que funciona como um sistema interativo de apoio à decisão dos profissionais da saúde, pois auxiliam, através de estatística, a melhor tomada de decisão, por exemplo, um melhor tratamento, ou um melhor exame a ser feito nessa situação, ou se a pessoa deve ser internada ou não, se ela pode ser encaminhada para casa. Então, a tomada de decisão que é feita exclusivamente pelo profissional, existe um programa que algumas instituições utilizam, que vai calcular com base no que você vai preenchendo lá, o paciente está sentindo isso, o paciente reclama disso, identifiquei no exame isso, aí ele calcula o que deve ser feito a seguir. E aí, juntamente com o conhecimento do médico, junta para tomar a melhor decisão. Isso é feito tudo, obviamente, com inteligência artificial. Então, obviamente, não vai ser aplicado a todas as especialidades médicas, uma vez que alguns casos possuem uma alta complexidade de diagnóstico e, claro, que a gente não vai conseguir fazer isso. Então, o que isso tende a juntar é o quê? É a decisão com base na tecnologia. Então, você joga todas as informações do paciente, que não está dando para ver direito, né? Então, tem as informações corretas, depositadas de forma correta, no formato correto, e aí é tudo jogado na web. E nós temos o método centrado na pessoa, tudo aquilo que interfere na pessoa, que a gente não pode olhar para a pessoa vendo apenas os sinais e os sintomas. A gente tem que ver o que é que está por trás. Se tem um problema, você está com uma lesão de esforço repetitivo, ou então essa lesão aqui não tem nenhum sinal depois dos exames, e então deve ser estresse. Qual é o estresse? Onde é que está tendo esse estresse? E tentar descobrir. É tentar ver por onde está o problema do paciente, não só ali aquele aspecto direto. Então, ele junta, né, a tecnologia, as análises que essa tecnologia consegue fazer com os aspectos do paciente. Quem é que vai olhar os aspectos do paciente? Quem é que vai centrar na pessoa? O profissional e o conhecimento dele. Então, ele junta e dá aí esse suporte na melhor decisão. Calculada e juntamente com o conhecimento, ele vai dar várias hipóteses. Não é que o programa ele dá faz esse tratamento aqui que vai ser o melhor. Ele dá várias hipóteses. E aí o médico, unindo aquilo que ele sabe, ele decide qual é que ele vai colocar. Então a gente tem essas várias tecnologias para utilizar na medicina. Então nós temos obviamente vantagens e desvantagens. Como vantagens, a gente tem aí customização, um software com interface gráfica agradável. Então você pode pedir para a empresa montar da forma como você quiser. Eu vou já mostrar para vocês, né, algumas empresas que desenvolvem esses processos, desde prontuário, né, em clínica particular, a gente consegue fazer isso aí. Padronização, sempre as mesmas etapas de protocolo de preenchimento a serem seguidas. Então, independente do paciente, vai se preencher da mesma forma quando chega em determinada clínica. Especialização, um software só vai ser viável de ser utilizado para o serviço para o qual ele foi desenvolvido. Quando a gente muda de hospital, se a gente vai para outra clínica, se a gente vai para outro consultório, um ambulatório, esse software não vai servir, porque ele foi desenvolvido para funcionar na dinâmica daquele hospital. Ele foi desenvolvido para funcionar na dinâmica daquele consultório. Se eu pegar isso e tirar, não vai funcionar. Então, ele é específico. Qualidade, o software não admite erros de subjetividade, ele vai ser preciso, né? Não tem como a gente errar um contato telefônico quando é preenchido manualmente, porque vai lá, você preenche, só se for o erro da pessoa por trás do programa, né? Você não tem como, digitando, esquecer o número, o CEP, esquecer o número do CEP, porque a partir do momento que você joga lá, ele não vai rodar. Ele não vai dar, ele vai dizer que tem algum erro. Um e-mail errado, ele vai dizer que o e-mail está errado, tá? Então, só vai dar problema se sempre o fator humano é que vai adentrar essa subjetividade. E a funcionalidade, obviamente, ele tem que ser eficiente, certo? Professora, essa especialização acho que é algo ruim, não é não? Eu vejo como ruim, porque, por exemplo, na interface você tem as informações da pessoa
tem que ser preenchido novamente. Pode ser visto como desvantagem nesse sentido também. Como desvantagem, a complexidade. Quanto maior o nível de complexidade, maior a dificuldade de se utilizar o sistema, né? Então, mais dados a serem preenchidos detalhadamente. Então, por exemplo, quando a gente viu lá a técnica do Enron, do Flagler, na Flórida. Quando vai subindo a complexidade, quando eu chego ali na unidade de terapia intensiva, unidade de tratamento de câncer, tudo que vai aumentando a complexidade vai ficando mais difícil de preencher corretamente os dados. Por quê? Porque o algoritmo, o código do algoritmo, ele vai ficando cada vez maior, certo? Rejeição, né? A maioria vai necessitar de um treinamento. Obviamente, a pessoa que vai trabalhar ali no consultório não vai ser um grande treinamento, vai ser mais simples. Mas quem vai trabalhar na gestão do hospital, por exemplo, a parte da farmácia do hospital, que é saída de medicamento direto. Se a pessoa comete um erro, ela se lasca e lasca o hospital, tá entendendo? Então, ela tem que fazer tudo bem direitinho. Também temos alguns médicos que não aceitam essas novas tecnologias, então permanece ainda aquele sistema manual. Isso não só de preenchimento de prontuário, todas as outras coisas também que tem aí, vem trazendo como benefício, mas alguns têm a resistência, principalmente os médicos mais velhinhos, né, o bichinho. Incompatibilidade com determinados sistemas, que aí pode entrar o que a gente falou. Quando ele é desenvolvido para um consultório, ele não vai poder ser utilizado em outro consultório. Se ele foi desenvolvido para um determinado hospital, se ele foi desenvolvido para o Hospital São Camilo, ele não vai poder ser utilizado no hospital regional. Cada um vai ter que ter as suas particularidades. Então, também tem essa desvantagem, certo? Também tem. Quantas e quantas vezes a gente vai na consulta e o sistema travou? A senhora aguarda só um pouco. Aí fica lá o sistema travado e nada. Porque essa interface é tanto do consultório como dos planos de saúde e tudo mais. Então você tem que ficar esperando. Eu acho muito ruim quando eu chego lá. Quando tá normalmente, por exemplo, tem um médico que atende 30 pessoas de posse sem preencher. E ele não preencheu o prontuário porque ele dizia que vai diminuir, eu não quero também. Demora. E demora também, porque também, não vou mentir não, depende também da pessoa, viu? Porque tem umas pessoas que você chega e, meu amigo, mas é seu nome? Karine Ches Leitão Lima. Karine. Aí é com K, depois meia hora, é com K, é com C. Karina, não é só Karine, com E no final. Mas tem gente que dificulta um pouquinho o processo, né? Então, vamos lá. Então, aqui são algumas das ferramentas. Cadê meu? Tá aqui a animação. Então, a gente tem alguns exemplos de amplo uso da informática médica. Então, a gente tem aí esse Statistical Package for the Social Science, que é o SPSS, que é muito utilizado, que é um software modular que utiliza a base de dados do paciente, analisa e dá o melhor resultado com base estatística para o que é solicitado. Seja uma análise epidemiológica, porque que as crianças têm mais parasitose, você vai lá, coloca os seus dados. É muito utilizado em universidades, né, na pesquisa médica, então muitas pesquisas médicas utilizam essa base para fazer essas análises estatísticas. Análises forenses também, que são muito utilizadas. Análise de sintomas, né? Ele vai gerar, depois que você joga todos os dados do paciente ou dos pacientes lá, ele gera uma hipótese e diz a melhor maneira de se testar essa hipótese. Esse aqui é o site, né, desse SPSS. Se você trabalha com matemática, ele tem a estatística para vender para quem trabalha com matemática, mas ele também tem estatística para vender para a parte médica, para a parte da pesquisa. E é uma excelente ferramenta. Eu vi algumas entrevistas de alguns médicos falando que utilizam isso aí. Em dados ortopédicos, eu vi um médico falando que ele pega e joga lá, a pessoa tem isso, no exame deu isso, aí ele vai juntando todas as informações que você vai colocando e te dá a melhor conduta a ser feita. Óbvio que o conhecimento é quem vai decidir, mas, por exemplo, se for uma pesquisa, né? Olha, o software, ele diz que isso aqui é a melhor conduta a ser realizada com esse determinado caso de paciente.
Então ele vai montando e ele monta especificamente para a sua pesquisa. Ele ensina como você vai construir essa estatística, certo? Mas é pago, né? Você paga para poder utilizar. Nós temos também aí uma ferramenta que é chamada de Wireless Care, né? Que existem aparelhos que estão ligados ao paciente, que realizam uma comunicação via rede sem fio, e os médicos que acompanham os pacientes recebem um sinal caso alguma anormalidade seja identificada por um dos aparelhos. Então isso é muito utilizado o Wireless Care para quem tem uma condição melhor, ou algumas pessoas conseguem através do plano de saúde, né, idosos ou aquelas crianças que têm um problema mais grave, que são acompanhadas em casa e tem esse acompanhamento. Qualquer modificação, alteração, né, que seja perigosa, o médico já recebe automaticamente o sinal de que algo está errado, para já encaminhar o serviço. Então não precisa ter alguém lá vendo se vai ter alguma alteração, né? Uma pessoa que muitas vezes não entende, que a maioria quem fica acompanhando esses pacientes que são domiciliares, ou é a própria família, ou tem uma técnica de enfermagem, então não consegue identificar rapidamente alguma dessas alterações. Então o sistema já envia, né, rede Wi-Fi mesmo, normal, para o aplicativo do médico, do profissional de saúde, para que ele já vá diretamente, já mande uma ambulância, alguma coisa do tipo, certo? Nós temos outra tecnologia também que vem sendo mais amplamente utilizada, que é o chamado SimMan, né? Que são os simuladores projetados para fornecer soluções de treinamento robustas e flexíveis para simular uma ampla variedade de cenários de atendimento de emergência e trauma, simulando os mais diversos tipos de pacientes. Então até a pele é, por exemplo, isso aqui é um idoso, então a pele é a pele de um idoso. Se tem uma criança, é a pele de uma criança. Então é tudo muito bem caracterizado, como se fosse de fato a pessoa. Então se você faz um corte, né, vai fazer a simulação de uma cirurgia que tem, você faz um corte errado, o sistema lê, porque tudo é cheio de sensores, o sistema lê e já vai indicar o corte foi feito de forma errada. E se fez esqueci o nome do negócio que... uma intubação de forma errada, o sistema feriu aqui, tá, ele detecta, né, que lesionou as regiões e aí diz que fez de forma errada. Então a pessoa vai treinando até que não se detecte nenhum erro pelo sistema. Então ele é cheio de sensores para que favoreça esse treinamento mais eficaz. E isso evita o quê? Que a gente fique treinando nas pessoas, né? É que nem a pobre da minha mãe, ela foi aqui no São Camilo, tava passando mal. Aí a mulher foi furar, era uma menina que estava na primeira vez, né, em residência da medicina, acho, da UFCA. Menino, o braço da minha mãe ficou preto. Aqui, todinho preto. Ela disse que ela furou umas 12 vezes. Aí, finalmente, depois que a menina rasgou o braço da velha todinho, que sanguentou a mulher todinha, aí veio pro outro braço, aí a enfermeira, não, deixa que eu faço, aí fez aqui. Entende? Então ficar testando, é óbvio que vocês têm que aprender, é óbvio, mas dessa forma não, tá entendendo? Então se tiver algo que minimiza você ficar submetendo o paciente a isso, é bem melhor, tá entendendo? Só que obviamente na Universidade Federal, Universidade Pública, a gente não espera ver isso aqui, né? A gente espera numa faculdade particular. Disseram que vai ter? A gente vai numa faculdade particular, mas na pública é bem difícil, tá? E aqui a gente também tem as cirurgias robotizadas, né? Que a gente tanto vê que ela proporciona uma maior precisão nos procedimentos e rapidez na recuperação. Bom dia. No Brasil, a gente tem o robô Da Vinci, certo? Que ele vai ter aí 4 braços e é comandado pelo próprio médico. Não significa que é o robô que realiza tudo. O médico, ele fica vendo tudo numa amplitude bem maior. Quando ele tem essa visão ampliada, ele consegue indicar ao robô
incisões mais precisas. E aí quando a gente faz menos danos no indivíduo, a gente consegue que ele tenha uma recuperação mais rápida, certo? Então a gente vê, ele realiza cirurgias urológicas, oncológicas, ginecológicas, abdominais, né? Então, ele faz todo tipo de cirurgia, esse robô OIL. Essa aí do joystick, né? Ele fica aí mexendo aqui enquanto ele fica visualizando para indicar. E aí ele faz cortes milimétricos, tudo muito bem calculado. Então é muito bom. Isso aqui, quando a gente vê cirurgias robotizadas, a gente já remete, né, à construção dos órgãos que a gente está vendo. Então essa evolução da tecnologia, ela vem para beneficiar o paciente. Mas ainda tem muitos passos até a gente chegar lá. Ok, pessoal, tranquilo?